Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então esse é o meu primeiro vídeo e hoje eu vou contextualizar um pouquinho da minha vida para vocês, de quem eu sou, no que eu sou formada, no que eu trabalho atualmente, para vocês entenderem um pouco do que vai ser esse canal. Então eu me chamo Ana Olivia, eu tenho 25 anos e eu sou formada em design de interiores há 6 anos, esse ano completa 6 anos. E esse ano também eu formo em arquitetura. Então esse primeiro vídeo vai ser um apanhado geral dessa minha trajetória profissional, de onde que eu já trabalhei, do que eu fiz para chegar até aqui hoje. E inicialmente falando sobre a minha faculdade, eu formei em 2020 em design de interiores. E antes disso eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar na área. Na verdade eu não conhecia o design de interiores, conhecia só arquitetura, né, que geralmente é mais falada. E até a metade do meu terceiro ano do ensino médio, eu pensava em fazer direito, nada a ver comigo, porque nada a ver com a minha personalidade. Simplesmente, eu acho que é uma faculdade que a gente sempre ouve muito falar, né? Faz direito, ou é medicina, ou é engenharia, são as três profissões assim que as pessoas mais falam. E eu era pro direito. Também não sabia o que eu queria na área do direito, eu só sabia que eu queria fazer direito. Quando eu estava prestes a me formar no terceiro ano, abriu aqui na minha cidade uma turma de design de interiores, a primeira turma. E aí eu me interessei e fui atrás de pesquisar o que era a profissão, o que fazia, como que era a faculdade, e ali eu já, de cara, eu gostei. Não foi paixão à primeira vista, eu gostei do que eu tinha visto e achei que seria melhor que o direito pra mim. E aí eu fui estudar. E aí só mesmo estudando e estagiando depois na área que foi que eu me apaixonei pela área e vi que era aquilo que eu queria mesmo pra minha vida. E até hoje eu tenho essa certeza, não tenho vontade nenhuma de trocar, eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão. Tanto que em 2023 eu decidi cursar arquitetura também para aprimorar o meu conhecimento nessa parte da arquitetura e também para ampliar, né, minha área de trabalho, não ficar só na parte de interiores, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como que foi esse processo de entrar na faculdade primeiro do design de interiores. Nesse canal aqui, eu vou focar majoritariamente nessa parte profissional minha. Eu quero trazer para vocês um pouco desse universo da arquitetura e do interiores que eu trabalho, os meus projetos, enfim, experiência com cliente, dicas também para você que está na faculdade e não sabe se é o que você quer, dicas de como entrar na área, enfim, eu posso fazer um pouco esses outros vídeos depois. Mas esse primeiro aqui, continuando a minha trajetória, a minha faculdade que eu fiz foi design de interiores, foi tecnólogo, então são só 2 anos de faculdade. No segundo ano, que foi meu último ano, eu já estava estagiando na área, eu consegui um estágio por indicação de uma menina que estudava comigo. Ela já trabalhava nessa empresa, ela era engenheira e já trabalhava nesse escritório de arquitetura e me indicou para uma vaga de estágio e eu fui, deu tudo certo, fiquei 1 ano estagiando lá. Aí calhou de eu me formar e acabou o estágio e aí eu fui trabalhar em um outro escritório aqui da minha cidade também. Saí entregando currículo e aí me chamaram e aí eu fui lá trabalhar. Nesse outro, eu fiquei de 2021 até 2024 e nesse primeiro estágio foi onde eu tive o primeiro contato com os programas, porque assim, para quem não sabe, a gente trabalha com alguns programas, alguns softwares de computador e atualmente, inclusive, eu trabalho com o SketchUp, o Layout e o AutoCAD. O Revit eu fiz um curso esses tempos para trás, tentei, mas ainda não dei liga com ele, então, enfim, eu não considero que eu trabalho com Revit, são só mais esses 3. E nesse primeiro estágio foi onde, de fato, eu vi aquela primeira experiência mesmo com a área, porque a gente sabe que a faculdade, ela não dá todo o conhecimento e toda a parte prática também que a gente precisa para atuar, então é no estágio que a gente consegue isso. Inclusive essa é a minha dica de ouro, se você estiver na faculdade, tiver em dúvida ou não tiver certeza, mas faça um estágio na área e teste também mais de um escritório, mais de uma área, né, de atuação, porque são infinitas áreas que a gente pode atuar. E eu acho que vale a pena esse teste durante o período da faculdade ainda, para você ter certeza do que você quer, para você ter certeza do que você quer ou do que você não quer, né? Então, nesse primeiro estágio, eu tive contato com os programas que a gente utiliza, tive contato com a experiência de ir numa obra, de como que funcionava uma obra, mas ainda foi algo mais um pouco superficial, porque como eu trabalhava nessa parte só da parte executiva, eu não tive esse contato tão grande, também era só estagiária, né? Então eu estava aprendendo ali tudo. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar num outro escritório, que foi onde, de fato, eu construí a experiência que eu tenho hoje, construí a base que eu tenho hoje, de tudo que eu sei, praticamente. E nesse segundo escritório, daí eu já tinha contato com o cliente, atendimento ao cliente, a fornecedor, visitas em obras, acompanhamento, né, de obra, toda a execução. A gente entende, de fato, como que funcionam as coisas fora do computador, como que elas acontecem na vida real.
que funciona, o que não funciona. É muito importante essa parte de obra pra gente ter esse entendimento, sabe? Facilita muito na hora que você está projetando. E lá eu criava, eu detalhava, foi onde eu também aprimorei minha parte da criação, porque até então no meu outro estágio eu só fazia detalhamentos. E aí eu já era profissional, então eu já tinha uma certa responsabilidade em tudo que eu fazia, tanto na criação quanto no detalhamento, nas visitas de obra. Foi de fato onde eu comecei a viver a profissão. E assim, foram anos muito bons, realmente não tenho do que falar, assim, foi onde eu tive a minha experiência de fato da área e onde eu tive certeza do que eu queria fazer mesmo, de que era o que eu gostava, de que era o que eu queria fazer. Depois que eu saí desse segundo escritório, eu fui trabalhar em um outro escritório, fiquei por volta de 1 ano e meio, 1 ano, alguma coisa assim. E aí, enfim, por questões, eu saí e fiquei só como freelancer. Eu trabalho de casa atualmente, só presto serviço na criação de projetos, detalhamentos. Isso tudo aconteceu agora nesse meu último ano de faculdade. Então, esse ano eu formo em arquitetura e nesse ano eu virei freelancer e comecei a trabalhar de casa. E me deu um estalo de que era hora de começar a, de fato, investir em uma coisa minha. Então, foi o momento em que eu investi, isso há 4 meses atrás, foi o momento em que eu comecei a investir nas minhas redes sociais, porque até então todo o conteúdo que tinha lá era compartilhado dos escritórios, né? Enfim, não era algo que eu focava em criar conteúdo, em aparecer, em mostrar os meus projetos. Os projetos que eu mostrava eram os projetos que eu fazia do escritório, então eu não tinha muita autonomia nisso. E há 4 meses atrás, toda a minha vida mudou, porque sem planejar, sem esperar e sem querer, assim, eu me tornei freelancer, então eu não tinha mais um emprego fixo. E eu senti que era a hora de eu começar a criar conteúdo, de começar a aparecer nas redes sociais, de começar a oferecer o meu trabalho como profissional mesmo, porque como eu formo em arquitetura esse ano também, eu já tinha em mente de ter uma coisa minha, de ter o meu negócio, meu escritório, né? Porque é muito bom trabalhar para outras pessoas, você faz parte do processo, mas você não tem toda a responsabilidade do processo, né? Mas chega uma hora em que a gente quer ter uma coisa nossa, quer ter o nosso nome, né, nas obras, quer ter a criação 100% autoral, porque por mais que a gente crie no escritório, a gente sempre passa pela supervisão de alguma outra pessoa que esteja, né, acima da gente. Então, às vezes, nem sempre o projeto é autoral nosso. Tem coisas que eu gosto e que eu tenho que mudar, porque, enfim, a minha gerente ou a pessoa acima de mim quer que eu altere. E eu acho que chega um momento para todo mundo de querer, né, essa coisa mais exclusiva sua mesmo. E esse momento chegou para mim sem eu planejar muito, então quando eu saí desse meu emprego fixo foi que eu vi que era a hora de começar. Antes mesmo de formar na arquitetura, mas como eu já tenho como profissão o design de interiores, eu vi a necessidade, então eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais, no meu Instagram, inclusive eu vou deixar ele aqui para vocês me seguirem. Lá eu sempre estou mais ativa no dia a dia, posto meus projetos, posto vídeos, dicas, enfim. E aí calhou também de eu sentir a necessidade de vir aqui pro YouTube também, porque foi uma coisa que eu sempre gostei. Quando eu comecei a criar conteúdo lá pro Instagram, tentei um pouco no TikTok também, mas eu gosto muito desses vídeos longos, falados e sem muitas edições, sem muitos cortes, algo mais uma conversa mesmo, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Então eu decidi que talvez seria legal também criar conteúdo pra cá. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal. E eu tenho mais ideias de trazer pra cá de vídeos, de dicas pra quem tá na faculdade e às vezes tem alguma dúvida das coisas que eu fiz também que me ajudaram muito. Também tenho a ideia de trazer pra vocês o meu material de trabalho, então qual é o meu notebook, qual é o meu mouse, que é uma coisa que importa muito na profissão, para você ter um bom desempenho, para você ter uma boa evolução no seu trabalho. E eu acho que de início é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e me sigam aqui e até o próximo vídeo. Tchau!